Olá, meus amores, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo sobre o continente africano, mas separando agora um pouquinho a África do Norte da África subsaariana. Então, quando a gente fala da África do Norte, nós estamos falando da África Branca. Quais são os países, profs? Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Saara Ocidental e Mauritânia. Fica aqui nessa parte superior do continente africano. Boa parte dessa população é formada pelos povos árabes, sua maioria são os islâmicos, ou seja, sua principal religião é o islamismo, tá? O turismo é muito importante na África do Norte, principalmente em países como o Egito, né, por conta das suas pirâmides e esfinges, na Tunísia, pelos seus sítios arqueológicos, e Marrocos, pelo litoral maravilhoso que eles têm também. A sua demografia, o seu IDH, que é aquele cálculo que a gente faz para saber o nível de escolaridade, saúde e a distribuição de renda, nós temos essas notinhas aqui, ó, que é contado de 0 a 10, uma média de 0,5 até 0,814 na Líbia, mas isso não quer dizer que lá é perfeito para morar, por exemplo, na Líbia, não. Também vai ter muitos problemas sociais por lá. Sobre a África subsaariana, a sua localização, ela fica abaixo do deserto do Saara, é composto por 46 países e uma grande diversidade étnica, tá? Nós vamos ter aqui, como a gente já tinha comentado em umas outras aulas a respeito das tribos e tal. Dos 46 países que existem na África subsaariana, 29 são os mais pobres do planeta. Vale a pena lembrar que muitos africanos foram levados como escravos aqui para o Brasil e muitos brasileiros descendem de algum grupo étnico africano. Sobre a demografia, nós vamos ter altas taxas de nascimento lá, uma alta taxa de mortalidade também, ou seja, nasce muita criança, mas também morre muita gente. E um fato que conta muito aqui, ó, e principalmente das pessoas que morrem, boa parte são crianças. Dos 19 países com taxa de mortalidade infantil acima de 100 por mil habitantes, 19 encontram-se na África subsaariana. Serra Leoa, por exemplo, tem 165 mortes para cada 1.000 habitantes, para cada 1.000 crianças. Todas são vítimas de sua condição socioeconômica e que precisam urgente melhorar esses fatores aqui, ó. Saúde e alimentação, melhorar a infraestrutura hospitalar, a distribuição de medicamentos e informações sobre as doenças contagiosas que muitas vezes as pessoas nem sabem, que nem, por exemplo, agora estamos passando por uma pandemia, mas eu acho que está todo mundo careca de saber que a gente precisa lavar a mão com água e sabão por um bom tempinho e usar álcool em gel, usar máscara, por exemplo, só que muitas dessas pessoas no continente africano não têm ideia desses detalhes. Sobre o IDH deles, é considerado um nível baixo. Olha só que a média deles fica 0,3 a 0,6, tá? Então, é baixo sim, tá? Ou seja, como se fosse uma nota de 0 a 10, ficaria entre 3 até 6 ponto alguma coisa. Então, ainda é muito baixo, tá? Sobre a saúde deles, as condições precárias no sistema de saúde faz com que essas endemias se propaguem pelo continente, aumentando de forma grandiosa a mortalidade ali. Segundo aquela organização Médicos Sem Fronteira, você já deve ter visto na televisão ou falar sobre esse assunto, de 10 pessoas infectadas por malária, 9 estão na África. E essa é uma das doenças que mais mata as crianças nesse continente. Segundo a OMS, 2/3 de todos os infectados pela AIDS estão lá também. A doença já matou mais de 17 milhões de pessoas. Que pena, né? A respeito da educação, olha só que outra notícia triste. Os problemas educacionais lá também são sérios. Faltam escolas e o número de profissionais da área do ensino é ainda insuficiente. Em muitos países africanos, as crianças acabam deixando de estudar para se transformar em soldados nas guerras internas, como a gente já comentou, pelos conflitos que existem entre eles. Outras deixam a escola para lutar pela sobrevivência, acabam indo trabalhar para ajudar em casa, acabam principalmente trabalhando em minas de ouro, e daí a gente acaba caracterizando também como trabalho infantil. Além de minas de ouro, eles também trabalham na agricultura. Uma população que não sabe ler, pensa comigo, e nem escrever pode ser facilmente manipulada, né?
aceita com facilidade qualquer coisa que muitos políticos acabam dizendo, e daí acaba que não facilita essa cultura e crescimento intelectual para eles começarem a criticar e dizer, não, eu acho que essa pessoa não merece meu voto, por exemplo, né? Sobre economia, boa parte desses países são exportadores de matéria-prima e, ao mesmo tempo, importadores de produtos industrializados e serviços, ou seja, vende o seu produto, sua matéria-prima, né, o que é retirado da natureza, mas compra produto industrializado e serviços de outros países, ou seja, isso aqui vende muito barato, isso aqui tem que comprar caro. E daí, por isso, acaba se concentrando na margem da economia mundial, porque daí eles não têm condições suficientes de poder produzir algo para poder vender e acabam sendo manipulados pelos países ricos. Essa condição reflete na falta de recursos econômicos destinados para saúde, educação e projetos sociais. E a economia deles está baseada na agricultura, mineração, indústria e turismo. Sobre a agricultura, como ele está, o continente africano, dentro da zona intertropical da Terra, que fica entre os trópicos, a gente já aprendeu sobre isso, o clima favorece a agricultura de produtos tropicais. E lá nós vamos ter muito sistema de plantation. O que é isso? São pessoas, famílias, muita gente trabalhando no campo e que tem a mão de obra bem barata, porque trabalha vários dias para ganhar uma miséria. Aí poucas pessoas acabam tendo muita terra, os latifúndios, aí eles vão fazer um tipo de produto só e lá vai ter muita gente e com mão de obra barata. Por isso que a agricultura lá vai ser um destaque. A produção tem destino certo para abastecer os grandes mercados dos países desenvolvidos. Prof, o que geralmente eles produzem lá? Cacau, café, chá, cana-de-açúcar, algodão, amendoim, abacaxi, banana. Na mineração, olha só, a África subsaariana, ela detém 7% das reservas mundiais de petróleo e cerca de 11% da produção mundial. O que faz com que grandes empresas transnacionais que trabalham na prospecção e na exploração de petróleo atuem em países como a Nigéria, Angola, Congo, entre outros. E também tem outros produtos lá, presta atenção. Além desse petróleo, nós vamos ter ouro, prata, diamantes, minério de ferro, manganês, bauxita, sal marinho, sal mineral, urânio, carvão, entre outros. Agora vocês conseguem entender por que o continente africano chamou tanta a atenção dos europeus, né? Olha que rico que ele é nos minérios. Também eles chamam de diamantes de sangue, porque olha só, amor, fidelidade, riqueza e glamour, não é isso que passa quando se fala em diamante? Pois é, por trás desses símbolos representados pelos diamantes, existe um comércio cruel que ceifa vidas e fomenta a guerra em diversos países africanos, principalmente Serra Leoa. Estas pedras preciosas, contrabandeadas, ficaram conhecidas como os diamantes de sangue. Muita gente morre à procura desses diamantes dentro do continente africano. As indústrias. Estes países eles são carentes de mão de obra qualificada devido ao baixo nível de estudo, como a gente já falou antes, né? Pela falta de escolas e universidades, que são poucas. E pouco investimento, tendo a base da indústria no setor de alimentos, bebidas e têxteis. Alguns países, devido ao interesse internacional, há empresas transnacionais no ramo petroquímico, siderúrgica, metalúrgica e de eletrônicos. Então, esses aqui são alguns ramos que nós vamos encontrar no continente africano, sendo que boa parte são donos de empresas de outros países. Importante salientar que esses produtos primários, que vem geralmente da agricultura, da pecuária e do minério, sempre terão os preços mais baixos no mercado, já que os produtos que vêm do setor secundário, ou seja, o que foi industrializado, possuem uma maior vantagem econômica. Sobre o turismo, né, como os trabalhos que vocês realizaram para mim a respeito dos pontos turísticos que eu pedi do trabalho, né, da atividade sobre o país que vocês tinham que escolher. As principais atrações são os parques nacionais que existem lá e o turismo ecológico. Porém, o turismo poderia ser explorado de forma melhor.
Se houvesse o quê? Uma melhoria na infraestrutura, por exemplo, nos aeroportos, rodovias, hotéis, e resolver problemas relacionados na área da saúde, porque daí muitas pessoas não vão para lá por problemas, por medo de acabar pegando esse tipo de doença. Olha só que lugares lindos, fantásticos, gente. Imagina você estar passeando e de repente você vê algum desses animais, né? Lindo, né? Olha aqui, outro lugar maravilhoso, as cataratas do Vitória. Olha que lugar espetacular. Lindo, né? Olha isso aqui, gente. Que maravilhoso. Já imaginou você tomar um banho num lugar assim? Loucura, eu ia ficar com frio na barriga, mas tudo bem. E sobre a África do Sul, que é um caso especial, que faz parte do chamado BRICS, é o S no final, né? Vocês já estudaram isso no início do ano. A população tem uma grande diversidade étnica, 77% é constituído por negros, 12 brancos, 8,5 mestiços e 2,5 asiáticos. É o país com melhor desempenho econômico dessa grande região. Porém, os indicadores sociais ainda mostram dificuldade. A expectativa de vida ainda é muito baixa, tá? E o analfabetismo e a mortalidade infantil ainda são altos. A partir de 75, o IDH da África do Sul começou a apresentar um crescimento até 95, que coincidiu com o fim do apartheid. A gente vai estar vendo agora a respeito desse tal de apartheid, tá? Então, em 95 ocorre uma redução deste índice, depois vai ter uma queda. Não podemos afirmar que foi no fim do apartheid para as classes mais atingidas por esse regime. Na verdade, esse regime, quando se fala em apartheid, que é a separação visível, gente, de brancos e negros, acabou produzindo um enorme abismo entre essa população. Sem falar que o governo, a partir de Mandela, encontrou muitas dificuldades administrativas, porque tinha muita corrupção dos governantes, tá? E vamos falar um pouquinho a respeito desse fato tão triste, me choca toda vez que eu explico essa matéria para vocês. O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca, eles tinham o direito do voto, eram os únicos que tinham direito, detinham todo o poder político e econômico do país, ou seja, só os brancos que poderiam votar dentro do continente africano, principalmente aqui na África do Sul, tá? Eles que tinham o poder da economia, enquanto a imensa maioria negra, a população negra, se via obrigada a obedecer esse conjunto de leis. Olha aqui comigo agora as regras impostas que os brancos colocaram para os negros na África do Sul. Proibição oficial de casamento interracial. Um branco não poderia casar com um negro. Proibido. Olha só, gente, não para por aí. Obrigatoriedade do registro da raça na certidão de nascimento. Tem que ficar dizendo se você é negro. Olha só que absurdo. Obrigatoriedade de os brancos, negros e mestiços viverem em áreas separadas, ou seja, branco mora num lugar, negro mora em outro. E outra, negro não podia comprar terra. Outra, locomoção de negros estava condicionada a um passe, como se fosse uma carteirinha, um documento. Ou seja, um negro só poderia ir e vir de um lado para o outro se tinha essa carteirinha em mãos, esse documento, senão ele não poderia. Proibição de greve entre eles, tá? Olha só. E tinha divisão da escola, escola para branco, escola para negro, hospital para branco, hospital para negro. Praça para branco, acredita? Exatamente, eu vou mostrar algumas imagens agora para vocês. Olha aqui, ó, hospital para branco, hospital para negro. Até o bebedouro na escola, né, ou em algum ambiente local. O branco é para tomar nesse e o negro aqui. Olha aqui, o banco só pode sentar nesse banco pessoas brancas. Aqui, ó, a área exclusiva só para os negros passarem. Acredita numa coisa dessas? Pois é. É de ficar chocado, não é? E muitas pessoas ficaram abismadas com isso e tentaram lutar. E aqui eu tenho o nome de um deles, Nelson Mandela. Ele não admitia esse tipo de coisa, óbvio, né? E ele foi o principal representante desse movimento anti-apartheid, anti-separação. Ele era um ativista, chamaram ele também de sabotador, né? E também ele foi um guerrilheiro. Foi considerado pela maioria das pessoas um guerreiro na luta
pela liberdade, para as pessoas terem liberdade no seu próprio país. Só que ele foi considerado como um terrorista pelos governantes brancos na época. E adivinha o que aconteceu? No ano de 62 ele foi preso e depois de 5 anos na cadeia, ele foi sentenciado à prisão perpétua por lutar contra esses dados, contra o que a gente acabou de ver. Mas em 1990, olha aqui, 62 preso, 1990 ele foi libertado. Certo? E daí, em 93, ele recebeu o Nobel da Paz pelos esforços desenvolvidos no sentido de acabar com essa segregação racial. E em maio de 94, tornou-se ele próprio o primeiro presidente negro da África do Sul. E é isso que vocês vão ver agora. Vocês vão assistir comigo a posse dele, mostrando quando ele entrou no poder, para vocês verem o que ele falou a respeito sobre o apartheid. Vamos assistir juntos, então? Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished guests, comrades and friends, today all us do, by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Our daily deeds as ordinary South Africans must produce an actual South African reality that will reinforce humanity's belief in justice, strengthen its confidence in the nobility of the human soul, and sustain all our hopes for a glorious life for all. All this we owe both to ourselves and to the peoples of the world who are so well represented here today. To my compatriots, I have no hesitation in saying that each one of us is as intimately attached to the soil of this beautiful country as are the famous Jacaranda trees of Pretoria and the mimosa trees of the Bushveld. Each time one of us touches the soil of this land, we feel a sense of personal renewal. The national mood changes as the seasons change. We are moved by a sense of joy and exhilaration when the grass turns green and the flowers bloom. That spiritual and physical oneness we all share with this common homeland explains that the depth of the pain we all carried in our hearts as we saw our country tear itself apart in terrible conflict. And as we saw it spent, outlawed, and isolated by the peoples of the world, precisely because it had become the universal base of the pernicious ideology and practice of racism and racial oppression. We, the people of South Africa, feel fulfilled that humanity has taken us back into its bosom, that we, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be hosted to the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country. What is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We trust that you will continue to stand by us as we tackle the challenges of building peace, prosperity, non-sexism,
non-racialism, and democracy. We deeply appreciate the role that the masses of our people and their political, mass democratic, religious, women, youth, business, traditional and other leaders have played to bring about this conclusion. Not least amongst them is my second Deputy President, the Honorable F.W. de Klerk. We would also like to pay tribute to our security forces in all their ranks for the distinguished role they have played in securing our first democratic elections and the transition to democracy from bloodthirsty forces which still refuse to see the light. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. We succeeded to take our last steps to freedom in conditions of relative peace. We commit ourselves to the construction of a complete, just, and lasting peace. We have triumphed in the effort to implant hope in the breasts of the millions of our people. We enter into a covenant that we shall build a society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall without any fear in their hearts, assured of their inalienable right to human dignity, a rainbow nation at peace with itself and the world. As a token of this commitment to the renewal of our country, the new interim government of national unity will, as a matter of urgency, address the issue of amnesty for various categories of our people who are currently serving terms of imprisonment. We dedicate this day to all the heroes and heroines in this country and the rest of the world who sacrificed in many ways and surrendered their lives so that we could be free. Their dreams have become reality. Freedom is their reward. We are both humbled and elevated by the honor and privilege that you, the people of South Africa, have bestowed on us as the first president of a united, democratic, non-racial, and non-sexist South Africa to lead our country out of the valley of darkness. We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water, and salt for all. Let each know that for each, the body, the mind, and the soul have been freed to fulfill themselves. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity